Meus irmãos, leiamos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Iremos ler a partir do versículo 5. Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo número 5. E também leremos os 3 primeiros versículos de Josué, que está logo na sequência. Deixe-me... Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Dando sequência a Josué, os 3 primeiros versículos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Meus irmãos, quando nós iniciamos o ano de 2020, tínhamos um plano elaborado, um cronograma, uma agenda estabelecida, quando as circunstâncias se impuseram e nos obrigaram a mudar de rota. Tudo aquilo que a gente havia estabelecido previamente, tivemos que deixar de lado e adequar os nossos planos, os nossos projetos e até mesmo a nossa forma de viver. Este ano difícil passou, mas há quem diga que nós estamos entrando em 2021 ainda com a mochila que carregamos em 2020 nas costas, porque ainda paira incertezas, dúvidas, temores quanto ao futuro. É por isso que eu concordo que muitas pessoas, inclusive irmãos queridos que estão nos ouvindo nesta noite, ainda está carregando a mochila de 2020 nas costas, cheio de dúvidas, incertezas, medos, preocupações quanto ao que será em 2021, ao que será do nosso futuro. Neste sentido, eu acredito que o texto que nós lemos há pouco tem muito a nos dizer. Este texto fala da morte de Moisés. É difícil, por mais que eu tente, conseguir colocar em palavras o impacto da morte de Moisés para aquele povo. Moisés era um grande líder. Na verdade, era o único líder que aquele povo conhecia. O autor aos Hebreus dedica alguns versículos para falar a respeito de quem Moisés era.
E ele fala que Moisés era um homem de fé, que pela fé abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e dos tesouros do Egito para sofrer com o povo de Deus. Veja, Moisés fez um movimento inverso. Normalmente o nosso movimento é em direção ao que na ótica humana é o sucesso. Mas Moisés, que estava no palácio, ele abre mão disso para sofrer com o povo de Deus. Portanto, a liderança de Moisés é realmente excepcional. Tanto é que quem escreveu aqui este comentário, ele registra que nunca houve ninguém depois da morte de Moisés se levantou como ele. Portanto, esta morte aqui de Moisés, irmãos, para aquele povo que estava em formação e agora diante do seu maior desafio, que era atravessar o Jordão e conquistar a terra. Mas eles teriam que fazer isso sem Moisés. Imagine a pressão, o medo, a insegurança quanto ao que haveria de vir. Vamos atravessar o Jordão sem Moisés. Moisés, ele estava saudável. O texto que nós lemos falou que a vista dele nunca enfraqueceu. Eu tenho 31 anos e a minha vista é fraca. Moisés tinha 120 e a vista dele nunca enfraqueceu. Não lhe faltava vigor. E Deus o toma para si, causando tamanha comoção que o povo então, existe um luto ali oficial de 30 dias, em que eles choram, lamentam pela morte de Moisés, mas eu acredito também com algum medo quanto ao futuro, por mais que confiassem em Josué. Mas o que fica claro neste texto aqui é que, independentemente das circunstâncias, chega um momento em que nós temos que levantar, erguer a nossa cabeça e entender que existe um Jordão diante de nós que precisa ser atravessado. E é justamente isso que eu gostaria de falar com os irmãos. É hora de atravessarmos o Jordão. E eu quero explicar aqui os motivos pelos quais eu digo isso. Os motivos que nós podemos aqui extrair deste texto que foi lido, que nos mostra o porquê, independentemente do cenário que se desenha, do cenário político, do cenário econômico, do cenário social, sanitário, independentemente das circunstâncias, eu quero dizer o porquê nós devemos assumir o compromisso de, em 2021, e nos próximos anos que nós temos pela frente, de atravessar o Jordão. O Jordão ali constituía entre aquilo que estava entre o povo e o que Deus havia preparado para aquele povo. O Jordão é aquilo que está entre nós e aquilo que Deus tem preparado para nós. Seja o crescimento espiritual, seja uma conquista material, seja um avanço na obra do Senhor. Existem vários tipos de Jordão. Cada um tem o seu Jordão, mas nós precisamos atravessá-los. E esta é a minha oração, que Deus nos dê ânimo, que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos capacite e nos unja para que nós possamos atravessar este Jordão. Veja bem, e por qual motivo nós devemos atravessar o Jordão? Eu confesso aos irmãos que eu nunca me preocupei tanto em mudar uma palavra quanto eu pensei aqui agora, pastor Ezequias. Porque eu vi neste texto que Deus, Ele respeita o nosso luto. O povo pranteou ali por 30 dias. Mas chega um momento que Ele determina que a gente siga em frente. Por que eu hesitei em falar isso? Porque eu não quero ser insensível à dor do meu próximo. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo. Existem pessoas que perderam entes queridos. Existem pessoas que perderam o emprego. Existem pessoas que estão passando por restrições severas. E eu não queria dizer aqui, põe seu luto de lado e toca a vida. Não quero ser insensível. É com temor no coração que eu digo isso. Mas lendo esta palavra, eu notei que sim, Deus, Ele respeita. Deus, Ele entende a sua dor.
Ele não está distante do seu sofrimento, mas Ele determina que nós sigamos adiante. Ele não quer que nós estejamos paralisados diante de um sofrimento que pode ter proporções homéricas diante de você, mas eu quero lhe dizer que maior é Deus do que o nosso problema, maior é Deus do que a nossa perda, maior é Deus do que as nossas dificuldades. Então nós vamos seguir adiante, o Senhor vai nos capacitar para dar o passo que a nossa perna hesita em dar, mas o Espírito Santo vai nos conduzindo. Aleluia. Veja o que ele disse aqui para Josué: Moisés está morto, mas quanto a você, se levante, prepare, porque tem um Jordão ainda diante de você e você precisa atravessá-lo. Não perca o seu objetivo de vista. A gente vê lá também em um outro contexto, é claro, mas na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58, quando ele fala: portanto, meus irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Lá em Filipenses, se puder colocar também para a gente ler, capítulo 13 e 14, também tem algo que o apóstolo Paulo fala. Em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz ali, ó. O irmão tinha colocado ali, eu posso ler ali, fica melhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E no anterior o apóstolo Paulo fala: deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Portanto, irmãos, é tempo de atravessar o Jordão, porque embora Deus, Ele compreenda a nossa dor, Ele compreenda o nosso sofrimento, Ele participe, Ele determina que sigamos adiante. Não vamos ficar parados, não vamos recuar, mas precisamos avançar. Deus determina que sigamos adiante. Um outro motivo pelo qual nós devemos seguir adiante e atravessar este Jordão, muito interessante, é porque, embora Deus nos conceda a vitória, Ele determina que lutemos por ela. Veja, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, você vai ver uma lista de nações. Eram 7 nações que habitavam naquela terra, mais numerosas e mais poderosas do que Israel. 7 nações: cananeus, heteus, amorreus, jebuseus e assim por diante. E Deus falou que deu a terra para aquele povo. Como assim? Deus dá uma terra. De quem que é aquela terra? Não tem 7 nações lá? Mas no Salmo 24, verso 1, fala que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Portanto, a terra, a bênção pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele quer, e se Ele deu, está dado, se Ele falou, está falado, ninguém pode reclamar. Mas, aquele povo, embora Deus deu aquela terra para aquele povo, eles precisavam lutar por ela. Meu primeiro pastor falava assim: irmão Augusto, você não pode cantar aquele hino, eu quero trabalhar para o meu Senhor, na rede. Que às vezes, né, a gente canta, quer ser um obreiro de valor, quero trabalhar, mas balançando na rede. Fazendo uma analogia, a gente quer a vitória, a gente quer conquistar, queremos atravessar o Jordão, mas não queremos molhar os pés. Precisamos seguir adiante. Se Deus, Ele estabeleceu uma promessa, se Deus, Ele anunciou uma promessa, se Deus, Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Você não precisa duvidar disso em nenhum momento. Você pode não ter recursos, você pode não ter condições. Deus, Ele prepara os recursos, Deus é quem dá as condições, mas Ele espera que a gente lute pela terra que Ele nos prometeu. Interessante, lá em Números 13, que quando Moisés, ele manda os espias ver se a terra de fato era boa mesmo. E foram lá olhar a terra, e eles chegaram à conclusão que a terra de fato era muito boa. Só que quando eles voltam para Moisés, eles falam: olha, Moisés, a terra é boa.
Os frutos da terra são bons, mas é difícil lá o negócio. Lá na terra tem os filhos de Anak, tem os amalequitas, na terra tem gigante. E eles, com aquele discurso, começa a causar medo também nos que não foram. Quando então Caleb toma a palavra ali, interrompe, a Bíblia fala que Caleb faz aquele povo calar. E ele fala: olha, vamos subir e tomar a terra, porque nós somos perfeitamente capacitados para fazer isso. A terra pode ter gigante, mas a terra tem um dono, e o dono é Deus, e Deus já prometeu, Ele já nos deu a terra. Então a gente precisa lutar por esta terra. Então, irmãos, entendamos que Deus, Ele nos concede a vitória, mas vamos lutar por aquilo que Deus já nos deu. E o terceiro ponto, irmãos, pelo qual nós precisamos continuar e precisamos assumir o compromisso de atravessar o Jordão, é que as circunstâncias, elas mudam, mas o plano de Deus permanece. O plano que Deus estabeleceu não é alterado pelas circunstâncias. Veja, Moisés já não estava lá para liderar aquele povo, mas Deus ungiu com o Espírito Santo a Josué para conduzir aquele povo. Às vezes a gente se prepara, e precisamos nos preparar, a gente elabora um plano, assumimos algumas premissas, e quando as circunstâncias mudam, não sai como nós esperávamos, nós ficamos desesperados, porque as circunstâncias mudaram. Mas não é a circunstância que vai determinar o plano. O que vai determinar se é um plano estabelecido por Deus. Não tem Moisés, mas tem Josué. Deus iria conduzir aquele povo por intermédio de Josué. E Josué foi ungido e capacitado pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Talvez alguém aqui esteja falando: nossa, eu tinha um plano ali, um projeto, através daquele trabalho, eu iria comprar minha casa, não deu certo, eu perdi o emprego, Deus prepara outro. Através daquela faculdade, fechou a porta, Deus prepara outro. Não importa o que deu errado, não importa o que não saiu de acordo com o seu calendário, se o plano é de Deus, ele vai se cumprir, porque o plano de Deus não se altera de acordo com as circunstâncias. Deus, ele não é pego de surpresa. Então, irmãos, caminhando aqui para a conclusão, nós devemos atravessar o Jordão por 3 motivos. Porque Deus respeita a nossa dor, o nosso luto, mas Ele determina que sigamos em frente. Porque Deus nos concede vitória, mas Ele quer que nós lutemos por ela. Porque as circunstâncias mudam, mas o plano permanece. E alguém pode me dizer: Pastor Augusto, você me deixou aqui numa situação difícil, porque através da palavra o Senhor disse o que a gente precisa fazer. Mas e o como? Como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou adiante? Como que eu vou atravessar esse Jordão? Eu nasci no deserto, eu não sei nem nadar. Eu nem sei se aquele povo sabia nadar, aquela geração cresceu no deserto. Como é que eu vou fazer esse negócio aqui agora? Eu não tenho força, eu estou desestabilizado, eu não consigo ver perspectiva, eu não sei. Olha, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Moisés disse ao povo: olha, que Deus levantaria do meio deles um profeta semelhante a ele. E Moisés disse: a ele você precisa ouvir. Portanto, Moisés estava anunciando a um povo que viria um profeta semelhante a ele, e é esse profeta que o povo precisava ouvir. E eu louvo a Deus, eu cheguei na igreja, estávamos cantando o hino aqui do Consolador. Pastor Felipe, a hora de ler uma palavra, também estava falando do Consolador, e foi um versículo que eu selecionei para terminar essa mensagem. O que esse profeta, que na verdade é Jesus Cristo, é muito maior do que Moisés falou, e é ele que nós devemos ouvir? O que esse profeta tem a nos dizer? O
que esse profeta vai dizer nesta noite que vai te ajudar a atravessar este Jordão? Que vai te ajudar a te conduzir no lugar que você precisa chegar. Aleluia! Olha o que esse profeta falou em João, capítulo 16, versículo 7. Olha o que esse profeta está falando conosco nesta noite. Olha, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador a vocês. Aleluia! Esse profeta, ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos conduz neste deserto. É o Espírito Santo que trata com a sua dor. É o Espírito Santo que lhe dá condições de lutar pela sua vitória. É o Espírito Santo quem nos dá os recursos que nós não temos para nós avançarmos. Então nós vamos atravessar este Jordão, não é porque somos bons, mas nós vamos atravessar porque o Consolador é quem nos conduz. Aleluia! E o Consolador está aqui nesta noite. Quantos sentem a presença do Consolador? Aleluia! 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 O profeta que Deus levantou, maior do que Moisés, se chama Jesus. E ele foi. Como esse negócio, eu ficava pensando, como esse negócio Jesus vai, e é melhor para vocês ir, porque Jesus, ele estava ali fisicamente limitado a um círculo de pessoas. Mas o Espírito Santo não, irmãos, é tremendo. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em quem está ouvindo, ele habita em quem está perto, ele habita em quem está longe, ele está sobre nós, ele está em nós. Ele está operando a nosso favor, Ele está nos consolando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dirigindo. E é Ele que vai nos ajudar a atravessar o Jordão, a alcançar as bênçãos de Deus. E nós teremos um ano abençoado em um nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria nesta noite de fazer um convite para você que está no deserto ainda. Tem gente aqui que não atravessou para a terra prometida, que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você está precisando de auxílio. Eu gostaria de lhe fazer um convite, para que nesta noite você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, e ser conduzido pelo Espírito Santo a este lugar de vitória, que em primeiro lugar é a vida eterna. E com certeza Deus também vai te conceder bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e vai te dar uma vida próspera e abundante, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Portanto, se estiver alguém aqui nesta noite, participando deste culto, presente, que ainda não é crente, que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, gostaríamos de conhecê-lo, de conhecê-la e de orar por você. Tem alguém? Não perca esta oportunidade. Você não tem condições de atravessar este Jordão sozinho. Mas se você precisa de ajuda, o Consolador está aqui e Ele quer te ajudar. Se não estiver ninguém aqui na igreja, mas se você estiver envergonhado, ou envergonhada, de repente tímido, né? Como eu sou tímido também, pode vir depois do culto, que nós iremos orar por você. Ou alguém que nos ouve, também você pode receber Jesus aí na sua casa, depois participar de um culto, ou até mesmo no site da igreja, tem lá uma opção onde você pode se inscrever, colocar os seus dados, e certamente os irmãos entrarão em contato. Não deixe, não descarte, não despreze a ajuda do Consolador, que foi enviado justamente a favor de cada um da